Amigos, essa conversa está muito estranha. Estamos aqui com o nosso Fabrício Nights, que chega no Morning Show agora com uma notícia quente, uma notícia de hoje, de agora, direto de Nova York. Pois é, Nelson, bom dia para você, pessoal que acompanha o Morning Show. Notícia que chegou agora: o produtor de cinema Harvey Weinstein, que havia sido condenado por estupro em Los Angeles em 2020, condenado a 23 anos de prisão por diversas acusações de estupro, diga-se de passagem, teve a condenação revogada agora há pouco pelo Tribunal de Apelação de Nova York. Segundo a corte em Nova York, o julgamento de Harvey Weinstein lá em 2020 não pode ser considerado como um julgamento justo. Eles liberaram que os promotores do caso convoquem testemunhas cujas acusações não fizeram parte do julgamento à época. Isso significa, segundo a corte em Nova York, que Harvey Weinstein havia sido julgado por conta de um comportamento passado e não apenas sobre os crimes que ele supostamente teria cometido, ou seja, ele teria sido condenado com base na reputação dele e não, de fato, sobre os crimes do qual ele era acusado. Ele permanece preso temporariamente, aguardando, então, esse novo julgamento. Lembrando que Harvey Weinstein tem 72 anos, é um dos maiores nomes da história do cinema de Hollywood, tinha a produtora com seus irmãos, foi demitido da produtora, expulso do quadro da academia, que julga, inclusive, o Oscar, por conta dessas acusações que começaram a surgir ali por volta de 2017, deram origem àquele movimento que ficou conhecido como Me Too, ou seja, em português, Eu Também. Diversas pessoas envolvidas com Hollywood, de certa forma, realizando acusações contra Harvey Weinstein e outros nomes, grandes nomes do cinema. A gente teve, a partir desse momento, também acusações contra o diretor Roman Polanski, por exemplo, franco-polonês Roman Polanski, e agora a expectativa aí por esse novo julgamento contra Harvey Weinstein, com a presença de novas testemunhas. Foi uma decisão que saiu agora há pouco e que deve levar aí, então, a toda uma nova análise do crime. A condenação de 23 anos, ele já com 72, deixaria a cadeia apenas ali já com 90 anos de idade aproximadamente, Nelsinho. Muito bem, Fabrício. Você disse aí o caso que envolve também ali o Me Too, que ganhou filiais, se assim a gente pode dizer, pelo mundo todo. Temos, inclusive, um Me Too no Brasil também, né, Mano Ferreira? Agora, a questão é a seguinte: o cara ele foi acusado de estupro, diversos, não é isso? E agora teve a condenação anulada. Das duas, uma. Ou ele é um estuprador e a anulação é muita injustiça, ou ele não é um estuprador e tudo que ele sofreu também é uma grande injustiça. Isso só a justiça é que pode dizer. No caso, a justiça disse que a condenação está anulada. Mano Ferreira. Pois é, Koba. Eu acho que isso mostra a complexidade desse fenômeno. Primeiro, como é difícil o combate a crimes de assédio sexual, a crimes que, pela própria natureza do crime, em geral, são cometidos entre quatro paredes com apenas duas pessoas, a vítima e o agressor. Portanto, a pessoa que vai acusar e a pessoa que vai se defender. Muitas vezes, especialmente quando a vítima passa por um processo psicológico difícil depois do acontecimento violento, e aí acaba demorando muito tempo para criar coragem de fazer a denúncia, e aí você perde outros elementos que poderiam entrar na investigação para a apuração do caso. Então, é muito difícil nesses casos, né, de quando a denúncia acontece muito tempo depois. E aí a gente fica como sociedade num beco sem saída, no sentido de como que a gente equilibra a garantia do direito da mulher, óbvio, de não ter o seu corpo violado por um agressor, de um lado, e do outro lado, como não cometer injustiças, porque o que acontece é que, com a ineficiência da justiça, muitas vezes a sociedade acaba entrando num clamor social e numa onda de cancelamento, que aí é o outro problema, né? Porque da mesma forma como a impunidade é um problema, punir um eventual inocente é um grande problema também. Para isso, a gente precisa ter o devido processo legal com eficiência, que nesses casos é muito complicado. Então, a gente precisa amadurecer esse debate como sociedade para que sejamos capazes, ao mesmo tempo, de tratar dessas denúncias sem pré-julgar o que está acontecendo e sem descredibilizar
o discurso da vítima, porque, do contrário, nós acabaríamos desincentivando as vítimas reais de casos de assédio a fazerem as suas denúncias, né? Então a gente precisa, ao mesmo tempo, ser uma sociedade que é acolhedora com mulheres que realmente sofreram a violência e, por outro lado, não ter aquela sanha de sair tacando pedra antes de ter o devido processo legal em quem está sendo acusado. Telhado. Se falando em punição, o caso é que no novo julgamento, de fato, quem já está punido são as eventuais mulheres que sofreram algum tipo de agressão, algum tipo de estupro. Porque vão ter que reviver todo o caso, vão ter que testemunhar novamente, vão ter que passar, né, por todo o ressentimento do que aconteceu lá atrás, há anos atrás, e de fato vir novamente à justiça, trazendo a experiência, o que já é péssimo para toda mulher que sofre uma violência sexual. Pepe, para fechar rapidinho. Não, é um ponto interessante, Koba. Primeiro que é o seguinte, vamos lá, primeiro que o Weinstein, é bom lembrar que ele foi condenado por estupro na Califórnia, então ele é um estuprador, né? Todo mundo sabe que ele tem posturas completamente inadequadas, né? E graças a ele se gerou o movimento Me Too, que várias pessoas vítimas de abuso sexual por conta de posturas de produtores, diretores, aqueles homens que tinham a caneta, né? Faziam abusos sexuais perante outras mulheres para ter papel, ou então de forma realmente agressiva. Mas é bom lembrar, só para terminar, Koba, que esse caso, né, o que estava em discussão era que o Weinstein não teria tido um julgamento justo, por dois motivos. O primeiro motivo é que a denúncia formal não abarcava as denúncias dos comportamentos bizarros dele no passado. E o juiz ouviu as testemunhas de casos do passado que não tinham nada a ver com a denúncia formal, né? Então isso, nos Estados Unidos, por exemplo, que o júri é soberano, com certeza houve um desequilíbrio no júri, né? Influenciou, né? Influenciou. E o outro ponto é que, claramente, ao que indica o recurso, né, o Tribunal de Nova York, o juiz, de certa forma, não foi imparcial. Ele teria conduzido o julgamento de uma forma inadequada e de uma forma enviesada, né? Então, todo mundo sabe a opinião, né? Eu sou a favor de sempre as pessoas terem um julgamento justo. Mas isso não impede de falar que Weinstein, por ter sido já condenado a crime de estupro e por já ter assumido o comportamento inadequado dele, e muitas vezes ele é uma pessoa inadequada que abusava de mulheres. Muito bem.